Eu estava refletindo um pouquinho. Você sabe que Sócrates, ele não escreveu nada, mas eles viveram mais ou menos 500 anos antes de Jesus. E Platão, que era o que divulgava os ensinos de Sócrates, ele também teve um discípulo que era o Aristóteles. Eles falavam muitas coisas interessantes. Eram os grandes pensadores, né? Gregos. Nós estamos aí com o filme Odisseia, né? Sobre a mitologia grega. Então é muito legal. Você vai ver algumas coisas no filme, assim, eu não assisti ainda, mas alguns amigos já comentaram algumas coisas interessantes a respeito dessa mitologia e filosofia grega, né? Então, esses homens, eles vão falar como viver uma vida mais justa, uma vida virtuosa, com valores, com virtudes, né? O Sócrates vai falar muito sobre isso, né? Ele falava assim que é melhor você sofrer uma injustiça do que praticar uma injustiça, né? Platão já via a injustiça como uma harmonia, uma simbiose da alma. E o Aristóteles, ele ensinava muito a respeito das virtudes, do equilíbrio, da moderação. Mas aí vem um outro mestre chamado Jesus, que ele, quando quer comunicar as coisas mais importantes do seu ensino, do seu ministério, ele vai para o Sermão do Monte, se assenta como um rabino, e tem até um confronto, assim, né? Quando a gente visita essas cidades, você vê o Deus grego, né? Quando uma irmãzinha fala assim, aquele irmão, sabe, solteiro, parece um Deus grego, está dizendo que ele tem um físico muito bonito. Mas para os judeus, não era o físico que era importante, e sim os cabelos brancos, as cãs. Por isso que não pode ficar pintando o cabelo aqui na igreja, a gente... Né? Brincadeira. É bonito usar cabelo branco, porque o cabelo branco é um sinal judaico, cristão, de sabedoria. Então a figura da sabedoria do judeu é um velho rabino, sábio. E Jesus aqui, ele vai ensinar as coisas mais importantes, apesar de ser muito jovem, porque na época de Jesus, não é que Jesus morreu com 33 anos, é porque as pessoas viviam bem menos. Os discípulos de Jesus, talvez discípulos de Jesus com 18 anos. É bem provável, porque eles viviam super pouco, né? Então aqui, Jesus vai se assentar no Sermão do Monte, nós pregamos no domingo passado, que ele chega e fala assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. E quem ouve as minhas palavras e não pratica, ele vai construir uma casa sobre areia. Então eu quero falar rapidamente, nesses minutos que me restam, que palavra? Que palavra que é essa que Jesus está falando? As palavras do Sermão do Monte. Né? Do Sermão do Monte. E aí vem aqui no capítulo 7. 5, né? No capítulo 5, verso de número 28. 5, 28. Eu passei aqui o texto base para a Gabi, que foi o de domingo passado. Mas 5:38, ele fala assim, a palavra do Senhor. 38, né? Mateus 5:38. Eu vou pegar só esse trechinho aqui do Mateus 5:38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Estas são as palavras de Jesus, parte do Sermão do Monte, que ele acaba de ensinar. Se você pegar o capítulo 5, versículos 6 e 7, ele vai falar assim, que é muito lindo isso que a gente lê,
Mas a gente precisa cavucar um pouquinho mais, né? 5, 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que vêm na Santa Ceia aqui, reconhecendo que é um pecador e que diante da cruz de Cristo, ela nos esculacha, ela acaba com a gente. Deus maravilhoso se entregando por nós. Quem que pode chegar aqui para tomar a Santa Ceia e falar assim, não, mas olha, eu sou a quarta pessoa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo e eu? Lógico que não. Então aqui o 7, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Eu conto sempre para vocês uma história que eu peguei um taxista e ele descobriu que eu era pastor, e ele falou assim, pastor, eu sou um pobre de espírito. Eu falei, amigo, você está no caminho certo, porque eu também sou. A primeira coisa que eu quero deixar aqui desse texto, ofereça outra face. Por favor, querido, não faça piada com esse texto. A gente vai oferecer, mas depois eu não falo o que vai acontecer, né? Porque... Não, eu quero pensar diferente aqui. Se alguém te ferir a face direita, o texto está falando, ofereça também à esquerda. A outra face não é oferecer o rosto para a pessoa bater. Pode até ser. Mas é romper com essa lógica da vingança, da reciprocidade, do Tite falando merecimento. A gente precisa romper com essa lógica no âmbito espiritual, por favor, me entenda. Por quê? Se ele fez comigo, eu faço com ele. Se ele falou comigo, eu falo com ele. Se ele me procurou, tudo bem, eu procuro. Mas se ele não me procurou, eu também não procuro. Se ele não me perdoou, eu também não vou perdoar. Jesus, as coisas mais importantes, falando assim, vocês precisam criar uma estrutura, uma construção de uma casa sobre a rocha, sobre isso que eu estou dizendo. Ofereça outra face. Não pague com a mesma moeda. Você vai dar É tão absurdo as coisas do Sermão do Monte que ele fala assim, se você for dar uma festa, não convide gente bonita, cheirosa, convide as pessoas que não merecem a sua festa. Aqueles que ninguém vai convidar. Jesus está propondo um outro jeito aqui. Se você recebeu generosidade, dê generosidade. Se você, meu irmão, recebeu perdão um dia de alguém, dê perdão. Esse é o jeito de Jesus. Se você recebeu misericórdia, dê misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Quando alguém deixa de fazer o que nós merecemos. Se você recebeu amor, dê amor. Aí tem uma coisa muito importante, porque a gente olha para o próximo e a gente começa a falar assim, bom, mas eu não estou recebendo isso do meu próximo. E eu confesso a vocês que é muito difícil. Como é que uma família consegue amar um jovem viciado em crack, que pega a aposentadoria da vovó, que vende os cachorros? Eu, na periferia de São Paulo, várias vezes, pessoas levam um cachorro para trocar por uma pedra de crack, ou por alguma coisa, um vício. Uma pessoa que chega a matar parentes por causa do seu vício. James, como é que eu posso amar uma pessoa assim? Como é que eu posso amar um próximo se eu não recebo esse amor? É porque o texto está dizendo para você olhar, em primeiro lugar, para Cristo. Não foi isso que nós recebemos dele? A pergunta do cristão não é apenas o que a pessoa me deu. A pergunta é o que Cristo me deu, que agora eu posso oferecer para outra pessoa, mesmo quando ela não merece. Deixa eu lhe dizer, meu querido, perdão é para quem não merece. Porque senão nós vamos ter que mudar esse nome. Para quem merece, não é perdão. O que Cristo me deu, que agora eu posso oferecer. A segunda coisa, aí o Sócrates, o Platão, o Aristóteles falaram muitas coisas boas na filosofia grega. Não é nenhuma crítica aqui, não.
Mas Jesus vai dizer uma coisa que ninguém tinha dito até então. O quê? 5:43 a 48. Continua lá. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Eita! Jesus está falando assim, ó, o meu jeito para vocês construírem a casa sobre a rocha é que vocês devem amar os seus inimigos e orar por aquelas pessoas que te perseguem. Jesus, ele pega o Sócrates, o Aristóteles, o Platão, a turma toda, e ele, no Sermão do Monte, o negócio vai muito mais fundo. Jesus está dizendo uma coisa assim, não adianta tirar o homem da favela, tem que tirar a favela do homem. Essa mudança não é de costumes, de merecimento, de comportamento. Essa mudança é o que Jesus falou para o Nicodemos, você precisa nascer de novo. E o Nicodemos fica todo preocupado e fala, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos, quem não nascer de dentro para fora, esse milagre chamado Espírito Santo, que faz um homem alcoólatra ser um pai responsável de família, que faz uma menina do job que trabalha ser uma mulher responsável no seu lar, que faz um marido amar a sua família e a sua casa. Jesus, essa outra face que ele oferece é muito mais profunda, porque amar quem gosta da gente é fácil. Perdoar quem pede perdão é fácil. Ser generoso com quem é generoso é fácil. Mas Jesus pergunta, se vocês amarem os que vos amam, que recompensa tem? É mais ou menos assim. Eu pego a minha netinha, a Rafaela, eu sou tão apaixonado por ela, pela Manu, que às vezes eu falo assim, vem aqui que o vovô vai te esganar. Me dá um beijo. E fico amarrando elas e... Claro que é uma brincadeira, mas é um beijo meio roubado, né? Um beijo forçado. O gostoso é o beijo que o meu filho dá na Silvinha no churrasco que a gente faz lá do nada, né? Estamos fazendo churrasco, eu, pobre alma, fazendo lá o churrasco para todo mundo, sabe? Acorda cedo, compra melhor carne e tal. E quando a gente faz essas coisas, acontece uma simbiose, né? Você vê a família feliz comendo feliz e a gente também fica muito feliz por fazer, né, Silvinha? Mas de repente vem o Pedro por trás da Silvinha e abraça, e dá um beijo, fica cheirando a mãe. Eu falo, rapaz, um desse aí eu nunca vou ganhar, não. É muito espontâneo, é uma relação de mãe com filho, uma relação linda, maravilhosa. A relação com Deus é assim. Não pode ser beijo roubado. Não, eu estou fazendo porque, olha, eu sou um servo, estou fazendo a campanha, eu tô. Não, tem que ser assim. Gilberto Gil, não tem luar no céu, não tem nenhum Amargedon, não é Natal, nem Ano Bom. Eu só chamei para dizer, te amo. Como é grande o meu amor, te amo. Que legal isso, que bom. Jesus, não é que ele está passando o pano e deixando a coisa cor-de-rosa. A coisa fica muito mais profunda. Ele vai falar assim, se você olhar para uma mulher com intenção de adulterar com ela, você já cometeu adultério. Se você olhar para alguém com intenção de matar essa pessoa, ele começa a dizer no Sermão do Monte as coisas mais importantes, que a coisa acontece no nosso coração. A gente começa a dar asa para os nossos desejos. E a gente vai dando asa, de repente as máscaras vão colando. E quando a gente vê, a gente não consegue mais tirar. Porque se apegou à pele. Não dá mais para tirar. É isso que eu estou vivendo. Se amar quem vos ama, que recompensa tem? Aqui está o Evangelho. Amar quem me ama é reciprocidade, é educação, né? Mas amar quem não me ama é ser parecido com Cristo. Romanos 5:8. Ele me amou quando eu andava em trevas.
Quem foi perdoado, meus queridos, deveria saber o valor de ser amado. Nós fomos inimigos de Deus. Os nossos pecados estavam naquela cruz. Mas nós recebemos amor. Nós pecamos contra Ele. Todos nós não fizemos dele caso algum, mas fomos perdoados. Nós não merecíamos graça. Eu falei que misericórdia é quando a pessoa deixa de fazer o que você merece, mas nós recebemos graça. Sabe o que é graça? É quando alguém faz o que você não merece. Não é que deixa de fazer, ele faz. Um rei que vem com um grande presente, fala: James, eu vou te dar vida. E eu na escuridão caído, cheirando mal. Por isso, Jesus não está pedindo que você dê ao outro aquilo que ele merece. Ele está te chamando, está me chamando, para dar ao outro o que eu recebi de Cristo. A minha sogra é muito católica, muitos de vocês conhecem. Católica e dizimista, hein? Às vezes ela chega na empresa, ela é minha secretária, lá tem 84 anos. Ela fala assim: me ajuda aqui, Gabi, que eu quero transferir o meu dízimo para a igreja. E ela, hoje, almoçando com a gente, quem vai orar? A Rafaela normalmente é a nossa oradora oficial, né? Aí ela falou assim: a nona vai orar. E os católicos não sabem muito bem, eles ficam meio com vergonha da oração, né? Como orar e tal. Eu falei: aí eu preciso dar uma consertada. Eu falei assim: mas a vovó tem uma oração que ela faz, Rafa, que é a oração que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. E a gente pode orar agora, e a gente orou o Pai Nosso. E aí a gente teve que orar no Pai Nosso, essa oração, que diz o seguinte: Pai, me perdoe, assim como eu perdoo o meu semelhante. Assim como. Parece então que, se a gente não perdoar, Jesus também não nos perdoa. É o que esse livro está dizendo. Então ele me chama para eu dar para o outro, não o que o outro merece, mas o que eu recebi de Cristo. Eu recebi de Cristo tudo isso. Lembra da mulher pecadora? Que entrou na casa do Simão? Simão religioso, tal, queria testar Jesus. E a mulher entra lá, na casa do fariseu. Mulher conhecida como a mulher pecadora, eu não sei como é que era a vida dela. Aí o Jesus vai dizer assim: Simão, eu sei o que você está pensando. Porque ela entra e ela foi uma penetra. Ela entrou, ela não tinha um convite. Ela entrou escondida e pecadora. Todos se achavam melhores do que aquela mulher. E ela vai e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Você sabe que ainda existe esse costume naquela região? As mulheres dificilmente soltam os seus cabelos. Quando as mulheres soltam os cabelos, para eles entendem que a mulher estava se oferecendo, estava se entregando. E aquela mulher, num gesto espiritual, ela está dizendo: eu preciso de você, Jesus. E os homens começam a falar assim: olha, se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora. Aí Jesus fala assim: a quem pouco é perdoado, pouco ama, viu, Simão? Eu vim aqui, você não me deu água, você não me lavou os pés. Simão, você não me deu um beijo. Quando a gente escolhe as coisas do lado de Jesus, a gente dá um beijo em Jesus. Quando a gente peca, a gente dá na face de Jesus. Pecado é isso. Jesus não deixa barato essa situação. Ele olha para a atitude de Simão e olha para a atitude da mulher. E ele percebe que um está construindo a casa sobre areia. Simão, está entrando muita areia na sua construção, hein? Você é religioso, você guarda a Torá, você faz tudo isso, mas tem muita areia. Você precisa construir a sua casa. Não, me escutem, por favor.
perto da rocha. Você tem que construir essa casa na rocha. Talvez tenha gente que estão frequentando a nossa igreja, estão construindo a casa perto da rocha. Aí eu quero ter uma família bonita. Aquela igreja é bem legal, porque eu vejo ali muitas famílias bonitas. Quer construir uma família bonita? Comece uma construção sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E quando você perceber, você vai ver uma mesa farta e vocês se divertindo. Quando Jesus está na casa de Simão, isso acontece. Simão recebeu Jesus em casa, mas não demonstrou amor nenhum. A mulher chegou consciente de que era uma pecadora e recebeu graça. Simão, no encontro com Jesus, fica vazio. Aquela mulher recebe graça. Aqui ele vai falar sobre ame os seus inimigos. Ame os seus inimigos. A terceira coisa, perdoe como você foi perdoado. Mateus, no capítulo 6, exatamente o que nós oramos hoje em casa, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se eu recebi perdão do Senhor, mas eu não consigo perdoar ninguém, alguma coisa está errada. Ah, pastor James, mas eu não sinto no meu coração de perdoar. Muito bem, perdão não é sentimento, só sentimento. Perdão é decisão. Lembra da história do Josué? Foi duro Josué perdoar os seus irmãos. Tem um texto que me saltou à vista quando ele está chorando no palácio, porque ele fica brincando com os irmãos, né? Traz o Benjamim, né? José, obrigado por me corrigir. José fica brincando com seus irmãos, né? Traz o Benjamim, né? Agora coloca lá uns utensílios de ouro, e vão pensar que eu roubei. Aí alguém vai falar assim, o José está chorando no palácio, porque os irmãos entregaram ele à morte, porque os irmãos queriam matá-lo. Eram irmãos. Não ofereceram a outra face. E agora o José chora no palácio, e as pessoas escutam. Está ali o coração de um homem perdoando. Às vezes nós nos sentimos como Paulo está falando lá aos romanos, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Sabe, irmãos, eu acho que essa outra face, a gente precisa refletir um pouco mais fundo, porque a gente começa a dizer que alguns pecados que nós cometemos não têm tanta importância. Depende do pecado, sabe? Esse pecado nem me incomoda mais. Eu já me acostumei com ele. Agora, quando o pecado é na vida do outro irmão, aí vira um escândalo. Nossa, você viu o que aconteceu? Mas quando é na minha vida, é algo... Eu posso falar mal dos outros, eu posso fofocar dos outros, mas quando os outros fofocam de mim, nossa, eu acabo com a pessoa. Vou tentar expô-la para todo mundo saber o que está acontecendo. E o Sermão do Monte vai falar assim, no seu olho é um cisco, né? Ou uma trave, e no outro é só uma questão de perspectiva. Como é que a gente olha? Eu olho o outro de uma maneira, e a minha vida eu olho de outra maneira. Quantas pessoas são abençoadas aqui, quantas pessoas vão crescer e precisam liberar essa outra face. Eu lembro de um jovem aqui que os pais investiram tudo na formação dele aqui na USP. Pagaram faculdade, pagaram cursinho, pagaram as melhores escolas de São Paulo, estudava nas melhores escolas. Quando o menino assumiu aí a faculdade, o pai deu um carro para ele, novo, tal, papá. E os pais vão envelhecendo, vão vivendo de aposentadoria, a renda vai diminuindo também, né? E aí ele virou para mim e falou assim, pastor, olha, eu troquei de carro, vendeu o seu, vendi para o meu pai.
E, poxa, que legal. Seu pai que te abençoa tanto, que te deu o carro, que você vai e vende para o seu pai. Agora que você está ganhando muito bem, que você tem bastante grana. Existem pecados, queridos, que nós aprendemos a tolerar. Orgulho, ressentimento, dureza, julgamento, indiferença. Mas existem pecados que a gente não se sente mais incomodados. Mas é pecado. Existem pecados nos outros que nos escandalizam. Mas em nós a gente tolera. E Jesus vai falar, eu já estou encerrando, exatamente isso no Sermão do Monte. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não vê essa trave que está no seu. Quando o pecado está em mim, eu diminuo. Quando está no outro, eu aumento. O meu é um deslize, o do outro é um pecado. O meu foi o inimigo que colocou aquela pessoa na minha vida, foi o diabo. Não, o outro é que ele não tem caráter. Não, o outro apenas me defendeu, foi me defender. Tá? Não, o outro ele é vingativo, né? Quando eu olho para mim, eu encontro muitas justificativas, eu, James. Mas quando eu olho para os outros, e o Sermão do Monte vai dizer, se você quer construir a sua casa sobre a rocha, tira primeiro a trave do seu olho. E quando eu falo Sermão do Monte, tirar a trave do olho, eu não estou falando para você fazer o curso A, B ou C, ou você ir no Legendários, ficar lá não sei quantos dias no monte, ou você fazer isso, fazer aquilo. A casa na rocha e na areia, as duas receberam vento, frio e sol e tempestade. Mas a casa edificada sobre a rocha permaneceu firme. Mas não é só ouvir a palavra, é você praticar. E para encerrar, vamos pedir, meus irmãos, hoje, eu, pastor Binho, a gente quer ser o primeiro da fila aqui. Para o Senhor quebrar o nosso orgulho e nos fazer olhar para a cruz. Porque olha o que acontece lá em Filipenses capítulo 2. Cristo sendo Deus, Ele estava na criação, Pai, Filho, Espírito Santo, façamos o homem. Ele não agarrou nos seus privilégios. Diz o texto, ele esvaziou-se, ele assumiu a forma de servo, ele fez-se homem, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Ele foi diminuindo. Olha o contraste, Jesus desceu. A gente quer... Jesus abriu mão. Eu quero meus direitos, eu quero a minha bênção. Eu não vou sair daqui se vou botar Jesus na parede. Jesus serviu, mas eu quero ser servido, né? Se eu puder tirar desses irmãos o melhor, sabe? Para me aproveitar, para minha família, para todo mundo, melhor. Jesus perdoou, eu quero cobrar. Jesus amou os seus inimigos. Eu tenho dificuldade de amar alguns irmãos em Cristo. Por isso, meus irmãos, eu sei que é um desafio e o meu apelo final não é uma mágica. Meu apelo final é, em primeiro lugar, a gente se apresentar diante da cruz de Cristo e falar, quebra o meu orgulho, Senhor. Tira a dureza do meu coração. Talvez a gente de joelho implorar e falar assim, eu te imploro. Eu não posso findar essa vida vivendo com esse monstro que está dentro de mim. Eu preciso assumir, eu preciso tomar a decisão do jeito Jesus de viver. A cruz, ela não serve só para emocionar a gente. A cruz nos arrebenta. Por isso que o amor dele é forte como a morte. Frágil como um cristal também.
Diante da cruz eu não posso dizer, você não merece o meu perdão. Porque a cruz vai me perguntar imediatamente, você merecia? Foi graça. Graça, Senhor. A minha oração é que o Senhor quebre em mim a minha hipocrisia, arrancando as máscaras. Nos faça cada dia mais parecidos com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. James, mas a gente vai chegar lá um dia? Não. Mas nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, nos esforçarmos bastante. Amanhã, segunda-feira, deixa a cruz quebrar você. Deixa as pessoas perceberem a sua generosidade, perceberem que Jesus vive em você. Não somente com louvores, com palavras, mas com o seu jeito Jesus de viver. E que Ele nos faça cada dia mais parecidos com Ele. Vamos ficar de pé? O homem da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, os dois ouviram, mas só um praticou. Um construindo sobre a rocha e outro sobre a areia. Eu penso que a areia começa, sabe aonde? Quando a obediência termina. Quando a obediência à palavra do Senhor termina, a areia começa a entrar. Construir sobre a rocha não é saber sobre o Sermão do Monte. É dizer, isso é muito difícil, pastor, mas eu tomo a decisão de viver esse jeito Jesus. Nós estamos num ano político. E aqui na igreja a gente tem bolsonaristas e lulistas, petistas e direita, esquerda e direita. E essa polarização entrou nas nossas igrejas. E a gente tem bastante dificuldade de conviver com as diferenças e com essas coisas todas. Mas os absurdos aqui, um lado tolera mais o crime do colarinho branco do que o outro que é a favor do aborto. E a gente esquece que os dois são crimes, né? E a gente, pelo menos a nossa igrejinha vai ser muito alertada de a gente não cair nesse engano de achar que nós vamos ter um candidato messiânico de Deus e de Jesus. Você tome cuidado quando alguém fala assim, esse candidato é de Deus, esse é o do Deus. Eu que já tenho quase 60 anos, já ouvi isso de Collor de Mello, já ouvi de tanta gente, Sabe o que nós precisamos, é a nossa proposta, para termos um bairro, cidade universitária, Itapevi, São Paulo melhor? O jeito Jesus de viver. Aí nós vamos ter uma cidade melhor. Nós vamos ter um bairro melhor. Seu Manuel era um homem que vivia na minha rua. E uma vez uma menininha foi na igreja e falou assim, ela era a primeira vez, porque da minha infância, eu me converti com 6 anos. Me converti com 12, aceitei Jesus publicamente, mas com 6 anos meu pai começou a ir na igreja. E eu fui na igreja batista lá do seu Heitor, lá tinha um teatrinho, foi uma bênção. E uma das professoras perguntou para essa menina, eu também estava pela primeira vez entrando numa igreja evangélica ali, você conhece Jesus? Ela falou assim, conheço. Aí eu falei, uai, como é que ela conhece? Ele falou, você conhece? E onde ele está? Ele está na minha rua, ele mora lá. E ela levou aquela professora até a casa do seu Manuel, que era o homem mais bondoso da nossa rua. Se você estivesse pulando corda, ele dava uns pulinhos junto e brincava com as crianças, ele dava umas balas, ele era uma pessoa boa. Sabe o que o Jesus quer? Não quer que você seja o bambambam do profeta, do babá, do balacobaco. Jesus quer te transformar e te dar um diploma, sabe do quê? De gente boa.
gente que gosta da sua companhia, gente agradável, não por aquilo que você tem. No Sermão do Monte nós somos convidados a chegar bem pianinho e diante da cruz de Cristo pedir que Ele quebre o nosso orgulho, os nossos achismos e nos ajude com Seu Espírito Santo a vivermos o jeito Jesus de viver. Ei, como é que está a casa aí? Está entrando muita areia? Outro dia eu fui visitar um irmão em Santos, tem um prédio lá que está entortando. Você joga uma bolinha assim, ele cai. A areia está entortando o prédio. Assim está a vida de alguns crentes, estão deixando a areia entrar, começam a relativizar as coisas espirituais. Quando a nossa desobediência entra em relação a Cristo, a areia começa a entrar. Então, meu querido, às vezes eu me empolgo aqui, dou até uns gritos aqui na frente, mas hoje eu quis falar bem mansinho, porque essa palavra é para todos nós, é uma palavra dura. Não construa a sua casa perto da rocha. Construa a sua casa na rocha que é Cristo Jesus.